pessoal! Nesta semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Constanza tenta acabar com Sol. Olga sequestra Benjamin. Adriano, será que conseguirá roubar o dinheiro de Natália? E como será o final dos protagonistas? Saiba disso e mais agora no resumo semanal final. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Regina conta a Zezé que Lorenzo voltou para o país de seus pais. Ela admite que errou bastante com ele e que tinha razão em relação a Lorenzo. Zezé e Regina voltam a namorar. Adriano diz a João Gabriel que o irmão dele é covarde por não ter se casado com Olga e ainda mais por ela estar grávida dele. João diz que existe a suspeita que o bebê de Olga é de outro. Teresa diz a Cláudio que está muito surpresa pela decisão dele de mudar. Cláudio diz que quer fazer, mas tem medo de recair e que fará tudo isso para ser digno de ser o companheiro dela. Teresa diz que eles já não são um casal, mas Cláudio diz que precisa dela e que não poderá sozinho. Adriano diz a Natália que sabe que ela voltou ao seu lado somente porque Vicente iria se casar com outra. Natália diz que está ali e dando a oportunidade para ele demonstrar que mudou. Ela já deixa claro que viverá alguns meses ali e será como um teste para perceberem se realmente a relação deles pode funcionar. Adriano diz que não quer que Vicente se aproxime dela, mas Natália diz que é o mesmo caso de quando Verônica se aproxima dele. Ela diz que eles seguem se vendo, mas Adriano, hipócrita, nega. Omar continuará na faculdade de Londres, EAD. Vicente conta a Omar que terminou os estudos também e que gostaria de ter uma carreira como administrador. Omar o apoia. Adriano conta para Verônica que Vicente acredita que o bebê de Olga não é dele. Verônica diz que aquele bastardo é dele. Adriano nega, mas diz que seus planos não podem ir água abaixo por Olga e que precisa encontrá-la para lhe calar. Verônica diz que quando ele tirar tudo de Natália e ela de Elias, eles poderão ir juntos. Os dois trocam ameaças de morte caso se traiam. Natália aproveita que Adriano não está em casa e entra em seu escritório para tentar investigar sobre ele e descobre um cofre. Elias diz a Mário que pensa em tirar Adriano da jogada e, para isso, precisa de alguém que lave o dinheiro, assim como ele faz. Mário diz que gostaria de ter uma oportunidade onde eles ganhem esse dinheiro. Elias diz que é preciso uma família para manter a aparência e é justamente por isso que Adriano está tentando recuperar a sua. Sol descobre que Valentina e Mário terminaram. Ela diz à amiga que o problema é ela, por não confiar em Mário. Valentina assume que foi a responsável pelo término e diz a Sol que não quer perdê-lo. Verônica vai atrás de Vicente. A piranha safada olha com seu olhar de piriguete e diz a Vicente que chegou o momento deles se conhecerem melhor. A agente passa novas instruções para que Natália descubra informações de Adriano. Verônica tenta seduzir Vicente e diz que não se surpreende por Natália estar louquinha por ele. A piranha o chama de meu amor, mas diz que sua intenção é afastar Natália definitivamente de Adriano. Natália coloca um dispositivo no computador de Adriano, para que ela e a polícia tenham informações do bandido. Verônica pergunta se Vicente acredita que Natália e Adriano tenham intimidade pela noite. Vicente diz que é óbvio que não e que confia em Natália. Ele diz que se ela está naquela casa é pela gravidez de Andréia, mas Verônica tem certeza que Natália está tentando de novo com o marido por algo. Verônica tenta beijar Vicente e pergunta o que Natália se propõe para voltar com Adriano. Vicente diz que ela está ali para proteger Adriano e que uma mulher como ela não sabe o que é amar de verdade. Verônica diz que ela e Adriano se odeiam, mas se amam, até a morte, e que a relação deles não é só sexo. Ela diz que Adriano é só seu e que o defenderá com unhas e dentes se necessário. Adriano chega em seu escritório, mas por sorte, Natália conseguiu transferir todas as informações para o dispositivo dado pela agente. Ele questiona o que ela faz ali. Cláudio começa a frequentar o grupo de alcoólicos anônimos. Teresa diz a Margot que Cláudio está mudado e que está no grupo de alcoólicos anônimos. Natália diz a Adriano que estava querendo encontrar algumas receitas na internet, mas que o computador dele está bloqueado. Adriano diz que a senha é o dia do aniversário dela. Cláudio conta sua história para seus companheiros. Teresa diz a Juliano que vai ser sincera com ele, que vai ajudar seu marido e não vai abandoná-lo. Ela diz que é a primeira vez em muitos anos que o vê decidido a mudar e não vai soltar sua mão. Juliano fica decepcionado, mas aceita a decisão de Teresa.
Vicente conta para Natália sobre a visita de Verônica. Enquanto isso, Adriano e Verônica se beijam fogosamente. Vicente diz a Natália que Verônica quer saber o motivo dela ter voltado com Adriano. Natália acredita que Adriano já esteja suspeitando de algo. Ela diz que depois que nascer seu neto, voltará a morar ali na casa deles e juntos. Vicente diz que eles envelhecerão naquela casa, e Natália diz que eles ainda serão imensamente felizes. Os dois se beijam. Passa-se 2 meses. A casa foi reformada e todos estão felizes. Omar diz a Andréia que ela está mais bela do que nunca e acaricia sua barriga. Constança transfere toda a sua fortuna para Elias. Elias pede que ela não se preocupe, pois quando ela e seu neto estiverem fora do país, irá lhe devolver tudo. Ele diz que para evitar que suspeitem dela, ela deve deixar de existir e que aquela noite fingirão a morte de Constança. Constança fica muito assustada e Elias passa instruções para ela de como será sua falsa morte. Sol e Gustavo vão ao ginecologista e descobrem que seu bebê é menino. Os dois ficam felizes. Elias diz para Verônica que pensa em tirar Adriano de seus negócios e que Mário Rivas quer fazer parte. Verônica diz a Elias que aquele informe que ele lhe entregará é uma arma para destruir Adriano. Mário leva o carro de Fernanda à mecânica para arrumar. Valentina pergunta se ele está saindo novamente com ela, mas Mário não a responde. Cláudio está há 2 meses limpo e Teresa está emocionada pela mudança dele. Constança visita Andréia e diz que ela deve se cuidar até o último dia. Andréia sente o bebê se mexendo e Constança toca no ventre da sobrinha, muito emocionada. Vicente diz a Natália que escutar seu filho rir lhe agradece à Virgem. Natália diz que com as terapias e amor de sua família, muito em breve os maltratos de Olga ficarão no passado. Vicente torce que Olga jamais volte a aparecer na vida deles. Enquanto isso, Olga está em coma há 2 meses depois de ter sido atacada pelos comparsas de Simba. Aos poucos, ela demonstra sinais de melhora. Cláudio agradece Teresa pela oportunidade em demonstrar que pode mudar. Teresa diz que sabe que não tem sido fácil para ele, mas que se sente orgulhosa. Elias diz a Adriano que pensa seriamente em envolver Mário Rivas nos negócios ilícitos deles. Adriano não concorda com isso, mas Elias diz que Mário pode até substituí-lo. Ele diz que Mário vai falar com ele e é bom estar com as contas claras, porque a primeira missão de Mário é descobrir se ele está lhe roubando. Mário diz aos agentes que Elias está começando a confiar nele para envolvê-lo nos negócios ilícitos. Gustavo conta a Valentina e Donovan que ele e Soledade terão uma filha e que está contando os dias para carregá-la nos braços e enchê-la de beijos. Constança ouve e diz a Gustavo que ele enche a boca para falar daquela peste. Gustavo manda ela se calar, pois finalmente está conhecendo a felicidade que ela lhe tirou durante tantos anos de mentiras, abusos e enganos. Ele diz que Sol encheu sua vida de paz, carinho e compreensão, e que no final, com sua filha, os dois receberão sua recompensa, uma família cheia de amor. Constança se retira chorando. Adriano diz a Mário que ele é só um peão de xadrez e não está pronto para uma grande vida. Mário diz que um peão pode se tornar rei e diz que ele segue sendo um criminoso asqueroso. Fernanda vai à mecânica para buscar o seu carro e esclarece a Valentina que entre ela e Mário só existe uma amizade. Ela diz que Mário a ama e lhe dá conselhos para resolverem as coisas. Mário diz a Adriano que jogar limpo não serviu de nada, pois não tem a metade do dinheiro e poder que ele e Elias têm. Ele diz que Elias suspeita que ele fica com uma boa parte do dinheiro que está lavando e pergunta se ele segue sendo o mesmo rato traidor. Adriano agarra Mário e diz que se ele aprecia sua vida, terá que cuidar suas palavras. Mário pergunta se ele também vai acabar com ele, como fez com Tânia. Manda admitir que tirou a vida de sua irmã e o chama de maldito assassino. Na pensão, Constança observa Sol regando as plantas na área de cima. Ela vai até lá e observa a barriga dela. Completamente perturbada, Constança começa a sufocar Sol. Graças a Elias, Verônica localiza Olga. Constança diz a Sol que a odeia com todas as suas forças, que ela não pode ter um filho e ela também não terá. Ela diz que ela teve sorte no dia que tentou passar o carro por cima dela, mas agora vai acabar com ela e sua maldita peste. Natália chega à pensão e fica horrorizada vendo Constança com Sol. Constança coloca Sol na grade e ameaça jogá-la para baixo.
Adriano diz a Mário que não acabou com a irmã dele e que de coração queria recuperar a amizade dele. Ele diz que certamente é Verônica quem colocou na cabeça dele que foi ele quem eliminou Tânia, mas na realidade é Verônica quem deve tê-la assassinado. Natália suplica que Constanza não faça algo que possa se arrepender durante toda a sua vida. Constanza diz que o único que se arrepende é de não ter acabado antes com aquela maldita cabeleireira. Sol suplica que Constanza não faça nada com ela e sua filha. Um senhor vai chegando à pensão, vê o que está acontecendo e sai. Verônica acredita que Adriano foi quem mandou atacarem Olga. Olga reage e abre os olhos. O senhor avisa Vicente, Gustavo e João Gabriel que Constanza está como louca e quer matar a Sol. Constanza joga Sol de cima da pensão e ela fica pendurada na grade. Vicente, Gustavo e João chegam ali e conseguem salvar Sol. Natália segura Constanza e ela está surtando. Adriano diz a Mário que ele é um imbecil por ter comprado outra mentira de Verônica e que a essas alturas não se surpreenderia que ela tivesse eliminado Tânia. Mário diz que eles dois são capazes de tudo e ameaça acabar com ele primeiro se tentar destruí-lo. Gustavo jura a Constanza que ela irá se arrepender daquilo. João Gabriel diz que devem chamar o manicômio para levar Constanza, pois ela não está boa das ideias. Natália diz a Constanza que ela precisa de ajuda, pois perdeu o juízo por completo. Constanza diz que ela não a entende, fica muito assustada pelo que tentou fazer e diz à irmã que não quer fazer aquelas coisas. Sol é examinada e tudo está bem com ela e com a bebê. Gustavo garante a Sol que vai se encarregar para que Constanza não volte a incomodá-la jamais. Salma diz a Elias que quando ele não chega em casa para dormir, tem vontade de agir como Natália e se afastar dele por ser um infiel. Elias diz que o casamento deles sempre foi um negócio e é ele quem decide quando termina. Valentina diz a Sol que Mário iria jantar com Fernanda, mas ela lhe propôs de ir em seu lugar e surpreendê-lo. Constanza finge aceitar ser internada, mas diz a Natália que antes quer ir para casa, trocar de roupa e fazer suas malas. Verônica consegue tirar Olga do hospital, a leva para sua casa e manda Joana cuidar dela. Gustavo diz a Vicente e João que vai sair para resolver um assunto e que aquilo é coisa dele. Natália acompanha Constanza até sua casa e ela diz que vai tomar um banho. Já no banheiro, Constanza inicia seu plano e toma vários comprimidos. Vicente vai atrás de Gustavo e vê que ele pegou uma arma. Gustavo diz que vai acabar de uma vez por todas, que Constanza está fazendo loucuras e vai detê-la. Vicente tenta acalmar o amigo, mas Gustavo sai atrás dela. Natália estranha a demora de Constanza no banheiro e decide abrir a porta. Joana amarrou Olga e ela acorda pedindo que a solte. Olga diz que precisa ir a seu casamento e que Vicente deve estar esperando por ela. Ela começa a gritar pedindo socorro e que a ajudem. Joana dá um tapa na cara de Olga, a puxa pelos cabelos e manda parar de gritar. Verônica e Adriano jantam juntos em um restaurante e ela diz que Vicente não suspeita que o filho de Olga é dele. Verônica diz que está com ele e que são cúmplices e amantes. Adriano diz que se isso é verdade, então por que fez Mário acreditar que ele acabou com Tânia? Valentina chega ao restaurante muito elegante e surpreende Mário. Adriano está convencido que Verônica assassinou Tânia, mas ela nega. Fernanda chega ao restaurante e surpreende Verônica e Adriano juntos e diz: "Por que não me surpreende encontrar um par de parasitas como vocês juntos?" Natália abre a porta do banheiro e entra em desespero ao ver Constanza desmaiada. Gustavo chega à mansão de Constanza com a arma e Vicente tenta impedi-lo de fazer uma loucura. Valentina diz a Mário que agora sim sabe que ele e Fernanda são só amigos e que deixou ser levada pelos ciúmes. Mário diz que ela está preciosa, belíssima e é perfeita como é. Valentina pede desculpas por suas atitudes e ela e Mário se reconciliam. Fernanda diz a Adriano e Verônica que eles são uns descarados e não têm vergonha de se encontrar em um lugar público. Verônica se retira e Adriano tenta se explicar para Fernanda. Fernanda diz que sabe muito bem o que viu e que aquela é sua verdadeira face e jamais deixará de ser um sem vergonha e mentiroso. Vicente consegue tranquilizar Gustavo e ele se arrepende pela loucura que quase iria cometer. Natália desce as escadas e diz que Constanza tentou tirar sua vida e tomou vários comprimidos. Joana dá água para Olga
e ela cospe na cara da empregada. Joana dá mais um tapa na cara dela e diz que ela vai ficar sem jantar. Verônica diz a Olga que ela está em sua casa e que a encontrou em um hospital. Olga diz que precisa falar com Vicente, pois naquele dia é o casamento deles. Verônica diz que ela está confusa e que isso aconteceu há 2 meses. Elias e Salma chegam à casa de Constanza quando ela está sendo encaminhada para o hospital. Elias diz que todos estão muito alterados e então ele irá acompanhar Constanza na ambulância. Verônica diz a Olga que ela desapareceu há 2 meses e que estava em coma e que ela foi encontrada em muito mau estado. Olga chora, diz que lhe agrediram e lhe violaram. Verônica diz que ela perdeu seu bebê. Elias liga para Salma e mente dizendo que Constanza faleceu. Salma diz a Natália que sente muito e conta que Constanza morreu no caminho para o hospital. Natália fica muito abalada. Olga diz a Verônica que sem o seu bebê, Vicente não irá querer se casar com ela. Verônica diz que ele já se esqueceu dela e está com Natália. Natália liga para Teresa e informa sobre a morte de Constanza. Teresa fica muito abalada e Cláudio tenta consolá-la. Na realidade, Constanza está bem e Elias suborna um médico corrupto para seguir com sua mentira. Elias diz a Constanza que ela merece um prêmio por sua atuação, mas que o mais difícil está por vir. Ele mostra para ela o caixão que ela ficará durante seu velório. No dia seguinte, Olga liga para Vicente. Adriano diz a Natália que sabe que a morte de Constanza representa uma grande dor em sua vida e que está com ela. Omar diz que Andréia está inquieta, sabe que está acontecendo alguma coisa, mas lhe dá medo que a notícia possa afetá-la. Vicente pergunta a Olga como ela se atreve a ligar para ele depois do que fez. Ele manda ela não se aproximar de seu filho, porque senão irá se arrepender. Olga tenta se explicar, mas Verônica chega ali e desliga o telefone. Ela manda ela não ser estúpida e que sua vida está em jogo, porque se Adriano descobrir que ela apareceu, vai tirar sua vida. Elias manda Constanza se trocar para seu velório e ela será maquiada. Verônica diz a Olga que irá sair, pois Constanza morreu. Constanza está pronta para o velório. Ela diz a Elias que está colocando não só seu dinheiro, mas também sua vida nas mãos dele e pede que prometa que tudo sairá bem. Elias diz que não pode lhe assegurar nada. O médico aplica em Constanza uma substância para baixar seu ritmo cardíaco a ponto de ser imperceptível. Salma diz a Natália que elas perderam uma irmã, porque Constanza era isso para ela. Teresa está muito triste e Natália tenta consolar a mãe. Vicente pede que João cuide de Benjamin enquanto vão ao velório e conta sobre a ligação de Olga. A bolsa de Andréia rompe e Omar a leva para o hospital às pressas. Fernanda diz a Natália que encontrou Verônica e Adriano no restaurante juntos. Natália diz que isso não lhe surpreende. Verônica chega ao velório de Constanza e leva uma coroa de rosas amarelas. Adriano diz que ela não tem nada que fazer ali e manda deixá-los em paz. Natália se retira com Verônica até lá fora e diz que sabe que ela e Adriano continuam sendo amantes. Verônica diz que então não entende porque ela segue fingindo ser sua esposa. Ela diz que se ela quer destruir Adriano, então elas têm um objetivo em comum. Verônica pede que Natália pense e se tiver interesse pode procurá-la. O caixão de Constanza chega à funerária e ela está igual ao morto. Teresa sofre muito e pede perdão por não ter sabido ajudá-la. Olga sai da casa de Verônica e observa Benjamin e João Gabriel brincando no parque. Margot tenta apoiar Teresa pela morte de Constanza. Vicente tenta consolar Natália no velório, mas Adriano diz que aquele é um momento familiar e ele não deve se aproximar de sua esposa. Omar liga para Natália e informa que Andréia está prestes a dar à luz. Natália diz a Vicente que já vai nascer seu neto e Vicente a abraça diante do pepino murcho. Andréia está em trabalho de parto e Omar está com ela. Omar desmaia ao ver o filho quase nascendo. Constanza é levada de seu velório. Omar reage e Natália chega ali para acompanhar o parto da filha. Depois de muito esforço, Andréia dá à luz a seu filho. Natália segura o neto nos braços e Andréia também o segura. Todos estão emocionados. No dia seguinte, Mário diz a Natália que falou com os agentes e eles precisam que ela continue próxima de Adriano. Natália diz que não pode mais com aquela farsa e não suporta ele. Mário diz que com ele acontece o mesmo, mas estão muito perto de conseguir tudo.
Ele confirma para Natália que Elias tem negócios ilícitos e que Adriano lava seu dinheiro, e confessou para ele que seu arrependimento é mentira. Vicente leva Benjamin para a escola e depois fica cara a cara com Olga. Vicente diz a Olga que ela é uma desgraçada, não sabe como se atreve a aparecer ali e que a despreza. Olga diz que não chegou ao casamento porque os homens de Simba a levaram, a agrediram e lhe abusaram. Vicente não acredita em nada do que Olga diz. Manda inventar outra mentira, pois aquela já está muito gastada. Olga jura que está dizendo a verdade, que dessa vez não está mentindo e que por culpa daqueles homens perderam seu bebê. Vicente diz que àquelas alturas já nem acredita que ela estava grávida. Ele diz que sabe dos abusos, dos maltratos e do inferno que ela fez Benjamin passar desde que perdeu sua mãe e que ela é um monstro. Mário diz a Natália que as provas podem estar no cofre que ela encontrou na casa e precisa ganhar a confiança de Verônica. Natália conta a Mário sobre a suposta vingança de Verônica contra Adriano. Mário revela a Natália que Verônica é amante de Elias e Adriano ao mesmo tempo. Vicente diz a Olga que Benjamin gravou a maldade dela e que viu tudo em seu celular. Olga chora, mas Vicente diz que ela tem a alma podre e que sente muito nojo dela. Vicente agarra Olga, diz que denunciou ela por abuso infantil e vai entregá-la para a polícia. Olga dá um chute nas partes baixas de Vicente e consegue escapar. Adriano e Regina vão ao hospital ver o bebê de Andréia. Andréia pergunta a eles de sua tia. Ela estava muito ansiosa pelo bebê e até agora não foi visitá-la. Adriano revela que Constanza faleceu. Constanza segue sem reagir, mas Elias espera que ela acorde para cuidar de seu neto. Verônica diz a Olga que ela é uma estúpida e que mandou ela não sair de casa. Olga, chorando, diz que perdeu Vicente. Verônica diz que quando Adriano debochou dela, lhe advertiu que não há nada pior que a vingança de uma mulher, e até agora tem o deixado encurralado. Ela diz que ama Adriano com todo o seu ódio. Olga diz que aquele maldito moleque arruinou tudo e jura a Verônica que ele e Vicente irão se arrepender. Vicente vai ao hospital ver o bebê de Andréia e ouve quando Natália diz a Adriano, dissimulando, que fará um esforço para enterrar o que sente por Vicente e que quer salvar o casamento deles e seguir a seu lado. Adriano a abraça e em pensamento: estúpida, se tiver mentindo você irá se arrepender. Elias conhece Olga e ela diz que está disposta a ajudar ele e Verônica, mas em troca quer a ajuda deles em sua vingança. Vicente diz a Natália que escutou tudo o que ela disse para Adriano. Natália diz que sabe que é difícil, mas eles combinaram que ele iria confiar nela. Ela diz que tomou essa decisão pelo amor que tem pelas filhas e é o único que pode dizer. Vicente pergunta se para Natália ele é seu prêmio de consolação, caso o casamento não se salve. Ele fica chateado e diz que enquanto ela seguir com Adriano, é melhor não procurá-lo. Salma conhece o neto. Ela diz a Andréia que ela deve estar sempre bela e em forma, para que seu marido não lhe troque por outra. Omar diz à mãe que ela disse aquilo como se seu pai estivesse lhe traindo. Salma nega. Constanza reage e o médico conta que tudo saiu bem. Constanza descobre que o bebê de Andréia nasceu e fica muito feliz. Passa-se um mês. Natália vai atrás de Verônica e ela diz que se ele está brincando de marido arrependido é porque quer algo dela. Natália diz que não tem dinheiro e que graças a ele perdeu sua fortuna. Verônica pergunta se ela tem certeza. Natália diz que existe um cofre no escritório de Adriano, mas não sabe a senha. Verônica revela que a senha é a data da morte do pai dele e escreve em um papel para ela. Ela ainda confessa que o pai de Adriano era um ladrão como o filho e diz que distrairá Adriano para ele não descobri-la. Andréia, Regina, Benjamin e o bebê passeiam pelo parque. Natália e Mário tentam abrir o cofre de Adriano e a senha dada por Verônica é correta. Por ordens de Elias, Regina e Andréia são dopadas no parque e Benjamin fica desesperado. O bebê de Andréia é levado. Olga aparece e Benjamin fica chocado. Elias manda dopar Andréia e Regina e sequestra o filho de Andréia. Benjamin fica desesperado e Olga aparece. Ela pergunta se ele sentiu falta dela. Mário e Natália encontram um documento escrito Haddad e descobrem informações sobre o tráfico de armas que Elias pratica. Mário diz a Natália que Adriano guardou aquilo caso um dia Elias o traísse. Ele diz que com aquelas provas, Elias poderá ser preso. Porém, não há nada que incrimine Adriano.
Verônica diz a Adriano que deve ser difícil para ele ter uma esposa e não poder tocá-la. Ela diz que ela e Natália conversaram e a esposa dele questionou se eles continuavam sendo amantes. Verônica diz que lhe disse que seu arrependimento era sincero e que o deixou como um santo. Adriano e Verônica debocham de Natália. Natália encontra no cofre de Adriano dados de uma conta bancária dela. Ela e Mário ficam surpresos ao descobrirem que Adriano nunca roubou o dinheiro de Natália, e sim o investiu durante anos. Natália diz que agora tudo está claro. Adriano voltou somente para roubá-la. André e Regina reagem e elas ficam desesperadas ao não verem Benjamin e o filho de Andréia. Elias entrega o filho de Andréia para Constanza e ela fica muito feliz. Ele diz que à meia-noite o avião privado vai estar esperando por ela para que fuja do país. Omar chega no parque e Andréia diz que levaram as crianças e não sabe como aconteceram as coisas. Regina fala com Natália e conta o acontecimento. Benjamin está em um cativeiro e Olga o atormenta com ratos. Ele chora desesperado e Olga garante que ele vai a conhecê-la, que ninguém vai salvá-lo e manda ele ficar de bico fechado. A Biscate diz que por culpa dele, Vicente não se casou com ela e perdeu seu bebê. Teresa e Cláudio dançam juntos. Cláudio agradece a Deus por tê-lo libertado do vício do álcool. Teresa pede a Deus que receba Constanza em sua casa e que cuide de Natália e suas netas. Verônica pergunta a Adriano como ele pensa em se apoderar da fortuna de Natália, sem que ela saiba que ele a mantém investida. Adriano diz que fazendo ela de idiota como sempre, e que vai desviar o dinheiro para uma conta do exterior. Vicente e Natália tentam se consolar pelo desaparecimento das crianças. Regina pede perdão a Vicente, pois ela estava sob responsabilidade de Benjamin. Vicente diz que a culpa não é dela. Ele garante a Andréia que mesmo que tenha que mover céus, mares e terras, encontrará as crianças. Andréia o abraça. Cláudio e Teresa almoçam juntos e estão felizes. Cláudio passa mal e sai sangue de sua boca. Vicente diz a Natália que talvez Olga esteja com as crianças. Natália fica desesperada. Elias e Salma chegam ali e, hipócrita, ele responsabiliza Andréia por perder seu neto. Natália ordena que o cão não trate sua filha daquele modo. Mário consegue fazer com que emitam uma ordem de prisão contra Elias. Omar vê a polícia na frente da casa de Adriano e descobre a ordem de prisão contra seu pai. Cláudio diz a Teresa que não sabe o que está acontecendo com ele e se sente mal. Omar chega na casa de Natália acompanhado pela polícia. A policial dá ordem de prisão para Elias, acusando-o de tráfico de armas. Salma fica chocada. Elias é mais rápido, pega a Natália de refém e a ameaça com uma arma. Vicente manda ele soltá-la, mas Elias diz que se ele der mais um passo, vai acabar com Natália. A policial diz a Elias que é melhor ele se entregar. Elias garante que só sai dali com a polícia estando morto e que vai levar Natália junto a ele. Omar chama o pai de traficante e assassino. Elias ameaça a todos e diz que se for preso, eles terão que aguentar a morte das crianças. Todos se surpreendem por Elias estar envolvido no sequestro. Verônica dopa Adriano, manda uma mensagem para Andréia por seu telefone e pede que ela vá até ali. Fazendo Natália de refém, Elias consegue escapar da polícia e obriga Vicente a dirigir. Verônica liga para Olga e ela conta que tudo deu certo. Fernanda diz a Teresa que Cláudio é alcoólico há mais de 30 anos e está com uma cirrose gravíssima. Ela diz que é alta as chances de Cláudio não resistir e que ela deve estar preparada. Teresa sofre. Salma pede que Natália não lhe julgue, pois ela também é casada com um criminoso. Andréia defende o pai e manda Salma não compará-lo com o imbecil do marido dela. Ela lê a mensagem enviada por Verônica e pensa que foi seu pai quem enviou. João Gabriel acompanha Andréia. Elias ameaça Vicente com a arma e dá ordens para chegar um avião particular. Vicente para o carro. Diz que não vai seguir dirigindo até ele dizer onde estão as crianças. Elias, furioso, dá um tiro no banco e manda Vicente descer. Vicente aproveita um descuido de Elias, lhe dá 2 socos na barriga e os dois brigam no meio da rua. Vicente pega a arma,
joga Elias contra o carro e manda ele dizer o paradeiro. Olga, psicopata, coloca uma bomba em Benjamin e deixa ele muito assustado. Os cúmplices de Elias decidem o trair e não ajudá-lo mais, já que temem serem capturados pela polícia. Constanza está emocionada por ter em seu poder o filho de Andréia. Vicente fala com Natália e diz que Elias lhe disse onde estão as crianças, mas que conseguiu escapar. Cláudio e Teresa têm uma linda conversa, e ele promete que depois que sair daquela situação, irão viajar para a ilha Martini, que ele tanto deseja visitar. Teresa diz que sim, que ele vai conseguir realizar o sonho de conhecer essa ilha. Cláudio será submetido a uma operação. Vicente chega no lugar onde Constanza e o filho de Andréia estão. Ele tem uma grande surpresa ao ver Constanza viva e com o filho de Andréia nos braços. Verônica arma tudo e Andréia surpreende ela e Adriano na cama. Constanza diz a Vicente que está se sentindo maravilhosa e feliz, porque tem seu filho nos braços. Vicente pergunta de seu filho, mas Constanza diz que ali só estão ela e seu bebê e mais ninguém. Constanza garante que ela e o bebê irão para muito longe, onde não poderão localizá-la. Andréia fica a sós com o pai, e abalada conta que Elias sequestrou seu filho. Ela enfrenta Adriano, diz que ligou para ele, mas que é Vicente quem está arriscando sua vida para encontrar seu filho, enquanto ele estava rolando com aquela vadia. Vicente diz a Constanza que aquele bebê tem uma mãe que está muito angustiada por ele e que ela não imagina o sofrimento da sobrinha dela. Constanza diz que ninguém vai tirar seu filho dela. Andréia diz a Adriano que não quer voltar a vê-lo. Era melhor nunca ter voltado e ressalta que sente nojo dele. Adriano quase esbofeteia a filha, mas é impedido por João. Natália diz a Salma que elas são duas mulheres que acreditaram em dois homens que não valem nada. Salma diz que sempre julgou Natália, debochava dela pelas costas, se sentia superior e no fim aconteceu o mesmo com ela. Salma revela a Natália que Elias e Verônica são amantes. Natália pensa que Verônica pode saber algo das crianças e decide ligar para a piranha. Andréia diz a Adriano que ele é tão bandido quanto Elias. Um trafica armas e o outro lava dinheiro. Depois, Adriano jura a Verônica que na cadeia jamais pisará novamente. Na empresa, Elias tira todo o dinheiro e é avisado que a polícia está ali. Natália pergunta a Verônica se ela sabe o paradeiro das crianças. Verônica diz que fica muito feliz por ela estar se humilhando para ela e diz que em troca de dizer o que ela quer, Natália terá que passar todo o dinheiro de sua fortuna para uma conta sua. Cruel, a piranha diz que se ela não lhe obedecer, Elias vai tirar o neto dela do país e Olga vai matar o filho de Vicente. Vicente liga para Natália. Conta que encontrou o filho de Andréia e está com Constanza. Natália fica em choque ao descobrir que a irmã está viva. Ela conta para Salma que o neto delas está a salvo. Natália diz que agora vai atrás de Benjamin, porque esse menino também é seu filho. Olga diz a Benjamin que vai martelar o coração de Natália e depois vai jogá-lo para os ratos. Benjamin fica desesperado. Elias tenta escapar do país em seu avião, mas a polícia chega a tempo de impedi-lo. Elias troca tiros com a polícia e acaba acertando uma bala em Omar. Ele fica chocado pensando ter matado o filho. Chora e acaba tirando sua própria vida em meio ao desespero. Omar reage e estava com o colete. Ele vê o pai morto e sente tristeza. Constanza chora, diz a Vicente que aquele bebê é sua vida e que ele não poderia deixá-la sozinha. A polícia chega ali e Constanza aceita entregar o bebê. Ela lhe dá um beijo e depois é presa por sequestro de menor. Fernanda avisa Teresa que Cláudio não resistiu à cirurgia e lamenta muito. Teresa fica muito abalada e Fernanda lhe abraça. Natália transfere toda a sua fortuna para Verônica e ela comemora. No necrotério, Teresa se despede para sempre de Cláudio e sofre por sua morte. Vicente chega com o filho de Andréia e ela, Regina e Salma ficam muito felizes e aliviadas. Andréia diz a Vicente que sua irmã sempre teve razão, que ele é o pai que ela sempre quis ter e agradece por salvar seu filho. Adriano chega em casa e vê Andréia e Regina abraçando Vicente, enquanto ele diz que elas são suas filhas, que sempre terão amor e proteção ao seu lado.
Regina lhe agradece por lhes dar esse amor de pai. Vicente pergunta onde está Natália. Salma responde que ela saiu há pouco tempo, dizendo que iria buscar Benjamin. Adriano aparece ali e diz: não basta ter roubado minha esposa, e agora também minhas filhas. Você não vai ficar com minha família, seu maldito morto de fome. Natália chega onde está Benjamin e Olga a ameaça com uma faca. Benjamin implora que Olga não faça mal a Natália. Olga fica furiosa ao saber que Verônica entregou seu paradeiro. Natália diz que está ali para buscar seu filho e Olga debocha, pergunta ela e quantos mais. Dona Margo aparece e diz que todo o bairro está ali. Todos aparecem e pedem que ela deixe aquela faca e que Benjamin é somente uma criança. Olga diz que ela e Benjamin vão esperar Vicente. Todos veem o explosivo em Benjamin e ficam desesperados. Regina diz a Adriano que Vicente vale muito mais do que ele, e quem dera se ele fosse um pouco como ele. Adriano, pepino murcho, diz a Regina que se ela não gosta que ele seja seu pai, então que vá embora logo. Regina expressa seu desejo de nunca mais ver o pai. Andréia diz a Adriano que agora que tem Omar e seu filho, entendeu que a verdadeira fortuna é a família e o amor. Omar chega ali e fica feliz ao ver o filho bem. Natália pede que Olga raciocine, pois Benjamin é somente um menino. Olga, louca, psicopata, bisca, ameaça apertar o botão do explosivo. Natália pergunta o que ela quer para que não cometa aquela loucura. Olga diz que quer que todos saiam dali. Vicente liga para Natália e Olga manda ela desligar. Omar revela para Salma sobre a morte de Elias. Salma fica abalada enquanto Adriano comemora. Gustavo liga para Vicente e conta sobre Olga, Benjamin e Natália. Verônica entrega provas para a polícia, provando sua inocência e incriminando Adriano. Adriano abre seu cofre, pega todo o dinheiro e se dá conta que as provas que o incriminam não estão ali. Benjamin diz a Natália que está com muito medo e ela tenta acalmá-la. Olga permite que Natália se aproxime de Benjamin e conta que foi Elias quem lhe deu o explosivo. Ela também confessa que ela e Verônica sempre foram cúmplices contra ela. Adriano vê que a conta de Natália está zerada e fica furioso. Vicente chega onde estão Olga, Natália e Benjamin. Olga diz que estavam esperando por ele e que tudo o que acontecer ali será responsabilidade dele. Ela diz que se ele tivesse a amado, nada daquilo estaria acontecendo e que o ama. Adriano liga para Verônica e conta que Natália debochou dele. Verônica diz ao amante que a polícia já está atrás dele. Olga diz a Vicente que sabe que está perdida, mas dali ninguém vai sair vivo. Ela diz que não se arrepende de nada que fez e confessa que pagou Simba para que matasse Natália. Olga revela todas as armações que fez contra Natália. Andréia revela a Teresa que sua tia Constança está viva e era ela quem estava com seu filho. Olga diz a Vicente que fingiu ser violada para que ele se sentisse culpado. Ela ainda confessa que Adriano também foi seu cúmplice. Foi ele quem manchou a reputação do bairro e que mandou destruírem a casa de Vicente. Olga conta que Adriano matou Simba e que suspeita que foi ele quem mandou lhe agredirem no dia do casamento. Vicente e Natália têm uma grande surpresa ao descobrirem que o filho de Olga era de Adriano. Olga continua confessando todos os seus crimes e conta sobre a noite que drogou Vicente para passarem a noite juntos e fingiu ser Natália usando seu pijama e perfume. Vicente desafia Olga que se ela lhe diz amar tanto, vai deixar que eles saiam com vida. Olga pede um beijo em troca de libertá-los. Vicente beija Olga e ela diz que agora sim pode morrer em paz. Ela entrega para ele o controle do explosivo e ele a leva até a polícia. Olga é presa e recebe insultos de todo o bairro. Os profissionais tiram o explosivo de Benjamin. No dia seguinte, o filho de Andréia e Omar é batizado e recebe o nome de Vicente. Vicente fica muito emocionado e é homenageado por eles. Mário surpreende Valentina comprando uma casa para eles e se beijam. Na realidade, Constanza foi internada em uma clínica psiquiátrica e recebe a visita de Teresa. Constanza cuida de um boneco com o nome de Gustavo e diz que a avó dele foi vê-los. Teresa fica em choque pela loucura desmedida da filha.
Sol e Gustavo vão juntos à ginecologista e recebem recomendações para que sua gravidez seja saudável. Vicente prepara uma surpresa romântica para Natália e lhe pede em casamento. Natália diz que aceita 1000 vezes, que deseja ser a mulher dele para o resto de sua vida, e os dois se beijam. Adriano chega ali e diz a Natália que só quer o maldito dinheiro que ela lhe roubou. Na cadeia, Olga é maltratada e, como vingança por todo o mal que ela fez a Benjamin, as detentas do presídio arrancam sua língua. Adriano aponta uma arma para Vicente, lhe puxa e diz que exige que Natália lhe dê o dinheiro. Natália diz que aquele dinheiro era sua herança e que deu tudo para Verônica. Vicente desarma Adriano e os dois saem aos socos. Adriano tenta escapar, mas Vicente lhe dá uma tremenda surra. Gente, esse pepino murcho mereceu essa coça, bicho imundo. Adriano consegue fugir, agride um homem e escapa com seu carro. Ele chega na casa de Verônica e faz Joana de refém. Verônica diz que não se importa com Joana e, se quiser, ele pode matá-la. Com muita frieza, Adriano torce o pescoço da empregada e a elimina. Adriano diz a Verônica que ela vai pagar muito caro por sua traição. E ela debocha dele, dizendo que o que ele demorou em 20 anos para conseguir, ela conseguiu em uma só ligação. Verônica diz a Adriano que no fim ela é a melhor de todos. Manipulou Mário, Elias, Olga e até a estúpida da Natália. Ela diz que só poderiam ter uma segunda chance se ele reconhecer que ela é melhor que ele e suplicar um pouco. Furioso, Adriano humilha Verônica e esfrega o rosto dela nos espinhos das roseiras de seu jardim. Adriano toma uma taça de vinho. Vinho esse que foi envenenado por Verônica. Verônica está com o rosto ensanguentado e agoniza de dor. Louca, ela diz a Adriano que se ele não for para ela nessa vida, será na outra. É revelado que Verônica assassinou os próprios pais no passado e eles estão enterrados nas roseiras. Verônica também toma o vinho envenenado, enquanto diz a Adriano que seu único erro é não saber viver sem ele. Verônica vai até Adriano e os dois morrem. Natália, Vicente e a polícia chegam ali e veem os corpos sem vida. Passa-se um ano. É o casamento de Natália e Vicente. Salma canta a Ave Maria durante o casamento. Em uma linda cerimônia, Vicente e Natália juram amor eterno e se casam. Os dois trocam juras de amor, enquanto os convidados assistem o casamento dos pombinhos. Começa a festa do casamento. Natália e Vicente dançam ao som de Mi Fortuna es Amarte. Todos se animam e estão felizes. Vicente diz a Natália que ela lhe faz muito feliz e que a ama. Natália diz que é muito feliz por tê-lo e que sua fortuna é amá-lo. Vicente diz: e minha fortuna é te amar. Os dois se beijam e depois eles, Benjamin, Regina e Andréia, comemoram o triunfo do amor dos pais. Fim.